Eu estava ali. E aí a serpente disse o seguinte para mim: o que você acha? Em vez de a mulher ser sábia, edificar a sua casa, ou manter a sua casa edificada, ela toma as suas atitudes sem comunicar ao seu marido. Eva deu um vacilo muito grande, dialogou com a serpente, ouviu a serpente, e quando ela ouviu a serpente, ela viu que aquilo que Deus tinha proibido era belo, era bonito, poderia dar entendimento. Ela deixaria de ser aquela mulher que ela era naquele momento, e ela se tornaria uma melhor mulher, uma mulher melhor. E hoje em dia é exatamente o que acontece. Vai ter um horário, está programado. É exatamente o que acontece. As mulheres, elas devem ouvir, sim, mas devem fazer resistência e procurar o seu marido, o seu esposo, e dizer: meu filho, meu amor, obrigado. Eu tive uns certos pensamentos, eu estou com algumas dúvidas, eu estou com alguns desejos estranhos. O que você acha? O que você me orienta? Qual deve ser o meu comportamento? Que atitude eu devo ter? E aí o marido, você não sabe, vai dizer: minha filha, isso é a voz do diabo, isso é a voz de Satanás. Não coma, parece belo, parece que você vai ter uma transformação na sua vida, você vai se tornar uma mulher melhor. Mas aonde nós estamos e o que nós estamos vivendo é segundo a vontade de Deus. Sinta-se satisfeita com a vida que nós temos, no lugar que nós estamos, no lugar que Deus nos colocou. Essa deveria ter sido a resposta ou o diálogo de Eva com o seu esposo Adão, mas ela resolveu dialogar e obedecer ao diabo e o seu próprio coração. Recai então sobre nós nesta noite que o homem foi criado segundo o coração de Deus, a vontade de Deus, e o próprio Deus deu capacidades para cada um de nós homens. Deus nos deu responsabilidades, e Deus viu que cada um de nós homens não devemos viver sozinhos. Nós não devemos viver sem a nossa esposa, porque ela é a nossa auxiliadora. Não é a pessoa que vai atrapalhar as nossas vidas. Não é a pessoa que é pedra de tropeço para as nossas vidas. A mulher, ela não é a nossa inimiga. A mulher, ela não é a nossa adversária. A função dela e os desejos delas devem ser, e eu acredito que esse desejo existe no coração de vocês, mulheres, é o melhor para a vida de vocês. Não é o melhor para a vida do seu esposo, mas é que você seja participante das bênçãos de Deus sobre o seu casamento. E não é uma bênção temporária, Deus me abençoou hoje, mas é uma bênção que venha se estender. Quando nós lemos o versículo de número 25, o homem e a mulher estavam nus, e eles não se envergonhavam. E a minha pergunta é, encerrando, o que levou você a amar o seu esposo? O que levou você a amar a sua esposa? O que você viu nela? O que
que você viu nele? E o que é que mantém vocês? O que Adão viu em Eva? O corpo dela? E achou o corpo dela muito bonito? Sexo, sensual? Não. O que Adão viu em Eva, para que ele assumisse ela como esposa e dissesse: osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e se unir à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Adão está ensinando para nós que não é a beleza externa. Adão está ensinando para nós que não são os desejos que existem no coração da mulher, mas a beleza que existe é a beleza dela ser criada conforme a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós devemos amar a nossa esposa porque ela foi criada conforme a imagem e semelhança de Deus. Você deve amar a sua esposa porque ela foi criada por Deus, porque o próprio Deus colocou nela responsabilidades, porque o próprio Deus colocou nela beleza espiritual. Você deve amar o seu esposo não é pela sua beleza física. Você deve amar o seu esposo não é por aquilo que é exterior. Não. Eva amava Adão não era por aquilo que ele fazia, não é porque ele conseguia pescar bem, não é porque ele conseguia caçar muito bem. Eva amava Adão não é porque ele conseguia preparar lenha, preparar o fogo e colocar ali a sua caça, não é porque ele poderia cozinhar muito bem. Não. Hoje em dia as pessoas amam as outras pessoas ou resolvem se casar pelo exterior. Eu me casei com esta mulher porque ela sabe fazer isso. Eu me casei com este homem porque ele sabe fazer isso, porque essa é a profissão dele. Eu sempre desejei ter um esposo que fosse bombeiro. Se ele deixar de ser bombeiro, acaba o amor? Foi porque eu sempre amei, fui atraído pelos olhos verdes. E se tiver um acidente, ele perdeu os olhos,